27. Você está na ZYL 416, Rádio Pomerana FM 98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Pomerana, boa tarde, 3 horas 27 minutos. Vamos falar de segurança, recebendo todas as quartas-feiras aqui na 98,5, Tenente Cabral, para falar sobre a segurança e dicas de segurança também aqui no município de Santa Maria de Jetibá. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvinte da Pomerana. Bem, a semana parece que correu, né? Espero que as novidades sejam boas durante essa semana. Fatos relevantes, ocorrências relevantes aqui para o município de Santa Maria de Jetibá? Temos sim, Marcinete, algumas ocorrências relevantes, né? Notícias boas também, né? Vou falar um pouquinho sobre os ciclos de palestra que a gente tem feito nas escolas, né? Em parceria com a Secretaria de Educação, né? E com as diretorias, né? Uma tentativa aí de focar na prevenção do crime, né? A semana realmente passou muito rápido, tivemos muitas ocorrências, algo em torno aí de 80 ocorrências atendidas pela Polícia Militar ao longo da semana, né? Considerando aí a quantidade de equipes que a gente tem, é muita ocorrência. E esse número não considera as ocorrências que são relatadas diretamente à Polícia Civil, né? Que são ocorrências somente que não envolvem flagrante, né? Somente aquela ocorrência que o policial vai ao local e atende. Para averiguar. Então é muita ocorrência, né? Só que dessas ocorrências a gente tem as mais relevantes, né? A gente destaca aqui, né, um acidente que a gente teve sexta-feira passada em Caramuru, né, na qual um cidadão morreu. A gente até deixa nossas condolências à família, né? Um fato muito triste. A família ficou muito comovida porque estava indo para o trabalho, né? A vítima estava indo para o trabalho. Todos os envolvidos, né? Foram 3 envolvidos, 2 motocicletas e um caminhão, né? Uma carreta. Alguém estava cortando outra pessoa ou foi quesito estrada? A que se deve ali o acidente na localidade? Eu trouxe esse fato justamente para a gente fazer algumas orientações para o nosso ouvinte aí, porque a nossa geografia, né? Ela já torna o nosso trânsito um pouco complicado, né? Muitas curvas, muitos aclives, declives, né? Muitas estradas assim que não possuem acostamentos, até pela própria condição da via, né? Então a gente tem que exercitar muito mais a direção defensiva, né? Naquela ocasião, naquelas circunstâncias ali do acidente, a carreta, numa determinada curva, né, ela acabou invadindo um pouco a contramão. Abriu demais, né? A traseira dela abriu a contramão ali e 2 cidadãos que vinham de moto acabou colidindo com a traseira, né, vinha em sentido contrário. Um deles veio, infelizmente, a óbito, né, não resistiu ali aos ferimentos. Todos eles com habilitação, com o veículo devidamente licenciado, né? Nenhum deles havia ingerido álcool, né? Então a gente vê que é realmente uma questão da via, né? Uma questão da direção defensiva que talvez faltou um pouco ali, né? Era necessário mesmo fazer aquela abertura? Aparentemente sim, né? Pelo que a gente tirou das circunstâncias ali, é lógico que a perícia esteve no local, né? Vai fazer uma perícia mais detalhada para analisar todas essas circunstâncias, né? Mas o caminhoneiro não fugiu do local, ele, né, prestou ali os devidos socorros. Então foi mesmo uma fatalidade aí, até onde a gente sabe, né? Mas que pode ser evitado com a direção defensiva, né? Se a gente sabe que nossas estradas têm muitas curvas, a gente tem que reduzir um pouco mais a velocidade, né? Entrar tanto com mais de um cautela. lado, se você está dirigindo aí uma carreta, quanto a motocicleta, né? A gente sabe que num encontro desses, quem leva a pior sempre é o que está com um veículo mais frágil. Exatamente. E às vezes, né, os dois estão correndo demais, né? Correndo demais, exatamente. O excesso de velocidade, né, a pressa do dia a dia acaba ocasionando isso aí. E no trânsito, Marcinete, os maiores sempre cuidam dos menores, né? Isso está escrito no nosso próprio Código de Trânsito. Então, o pedestre, que seria o menor, né, o menor ali no trânsito, ele tem a prioridade, né? Mas também tem seus deveres, né? O motociclista, o ciclista, né, ele acaba tendo preferência em relação aos veículos motorizados, né? Os veículos, os caminhões, né, eles têm que respeitar toda uma dinâmica também, né? Circular sempre pela faixa da direita, né, dando passagem aos veículos mais rápidos pela faixa da esquerda. Então, tem toda uma sistemática que tem que ser seguida e está relacionada à direção defensiva, né? Que é o que salva a nossa vida de fato, né? Sim. Tivemos mais um acidente ali sem vítimas em Belém.
E eu queria só fazer um esclarecimento aqui quando se trata de atendimento de ocorrência por parte da Polícia Militar. Ela tem uma dinâmica um pouco específica, que ela vai envolver acidentes em que tem vítimas fatais e acidentes sem vítimas. E qual o acompanhamento dela frente a essas duas ocorrências? Exatamente. É importante porque muita gente procura a gente, né? Então, o acidente sem vítima, né? Aquele acidente corriqueiro em que um veículo encosta no outro, né? Que causa ali somente danos materiais, essa ocorrência, hoje ela deve ser registrada pela internet, tá? Registrada online. Pela internet de forma online ou na delegacia da Polícia Civil, né? Que geralmente são ocorrências para fins civis, né? Para ressarcimento do dano, né? E até por uma questão de gestão inteligente do nosso efetivo, né? Atender ocorrências com maior gravidade, a Polícia Militar, né, estadual, né, e o governo do estado, isso não é uma coisa de Santa Maria, né, mas vai ser assim em qualquer município do estado, ocorrências sem vítimas aí são registradas, né, de forma online mesmo, ou na delegacia, né, um posto policial, posteriormente. Não precisa da Polícia Militar ir no local do fato, tá? Não precisa acionar. Não precisa acionar. Coisa se resolver, faz online, ou se a pessoa não quiser ir ali, vão até a delegacia. A pessoa também pode entrar num acordo, né, consensual ali. Ela pode pegar todos os dados, ela tem alguns dias para fazer essa ocorrência, 3 a 5 dias para fazer essa ocorrência. E se ele não entrar em acordo, ele pode procurar a justiça volante, né, no fórum, né, que é o juizado de pequenas causas, para poder tá cobrando aquele direito dela ali, né. E tivemos também em São Luís um atropelamento, né, um veículo atropelou um ciclista na calçada. Menor? Menor de idade, né, motorista alcoolizado. Então a gente... Até meu aluno. Pois é, né? Por sorte não veio a ser uma fatalidade, né? Mas a gente ressalta aí, né, a quantidade de ocorrências que a gente tem por causa da embriaguez ao volante, né? A gente tem feito até uma série de palestras nas escolas falando sobre o efeito do álcool na nossa mente, né? O álcool, ele literalmente, ele bloqueia a parte racional do nosso cérebro, né? Então ele prejudica a nossa tomada de decisão, as nossas ações e reações, nos deixa mais lento, né? Então, por isso que a gente acaba tendo essa série de acidentes envolvendo o alcoolismo. Mais uma vez, que medida, quanto beber de álcool que não influencia no fato de dirigir? Ou nenhuma quantia se pode? Olha, hoje a nossa legislação não proíbe quantia nenhuma de álcool no sangue. Só que existe uma diferenciação que é quando aquela quantidade de álcool vai ser somente uma infração de trânsito, ou seja, gerar apenas uma multa, ou quando essa ingestão de bebida vai ser um crime, né? Então, até 0,03, né, miligramas de álcool por litro de ar alveolar, né, aquele ar que a pessoa sopra no bafômetro, até 0,03 miligramas vai ser somente multa. O que equivale a quanto de bebida? 200 ml de cerveja, talvez, muito pouco. Tá. Uma quantidade, talvez aquela quantidade de vinho que você toma no almoço, né, quem é acostumado. Sim. Mesmo assim é uma infração de trânsito, né, sujeita a multa. Acima de 0,03 já passa a ser crime, né? Se o cidadão tiver essa quantidade de álcool, né, no pulmão ali, né, por litro de ar alveolar, né, acima de 0,03, aí ele vai ser conduzido por crime. Porque é uma tentativa de homicídio. Exatamente. A pessoa que atropela sob efeito de álcool é considerado, né, homicídio doloso, porque ela assume o risco dos resultados, né? Quando ela dirige embriagada, ela está assumindo, ela está dizendo assim, vou dirigir mesmo que possa ocorrer uma fatalidade, mesmo que eu possa matar alguém. Então ela é punida de forma mais grave. Merecido, né? Com Exatamente. Certeza. E em relação a furtos? Nós tivemos alguns furtos, né? Destaco aqui um furto que teve em Rio Posmoço, que foi um furto à residência, né, que foram levados aí 3 concertinas e um acordeão, né, instrumentos de alto valor, né? Sim. Que aconteceu no sábado. Essas pessoas foram identificadas, né, os autores do furto foram identificados. Eram conhecidos ali da vítima? Eram conhecidas e pessoas da localidade. Geralmente. Infelizmente, né? Já foram identificadas, né? O delegado de polícia já está autuando essas pessoas pelo crime. Foram recuperados os bens? Os objetos ainda não foram recuperados, né? Porque essas pessoas acabam, né, repassaram imediatamente. Rapidamente. Né? Foram feitas buscas no dia, mas assim que essas pessoas tiveram ciência que a polícia estava ali rodando, eles foram para outros municípios, né, se esconder, mas a identidade deles já é conhecida, né? Já as providências já estão sendo tomadas, né? A gente não pode revelar mais detalhes para não atrapalhar as investigações, né?
E tivemos um furto no centro aqui, um furto simples, de um capacete, mas ele serve para exemplificar o que a gente falou no encontro passado, né? Que é a nossa responsabilidade sobre o nosso bem, né? Então, de cuidar. O cidadão saiu, deixou o capacete em cima da moto, desprotegido. Alguém passou e pegou. É o que a gente chama de crime de oportunidade, né? Às vezes a pessoa não sai nem para furtar, mas ela vê um objeto ali de bobeira, né? Como dizem. Como encontrar isso depois com tantos capacetes iguais? Capacetes idênticos, né? É até interessante que descendo aqui a ladeira da delegacia para vir aqui para a rádio, um cidadão tinha acabado de deixar a chave dele na moto. Nossa. Aí ele voltou, rapaz, esqueci a chave. Até falou, nossa, tô dando bobeira pros ladrões, né? Sim. Então, às vezes no interior, você é acostumado a deixar a chave na moto. Quando vem pra cidade, acaba por uma memória muscular ali, né? Uma questão de hábito, deixando a chave na moto. E mesmo no interior, né? A gente vê que no interior, por ter menos policiamento, as pessoas estão furtando mais nessas regiões, né? Então a gente tem que ter essa cautela, esse cuidado em cima do nosso bem também. Roubos? Não tivemos roubos, né? Graças a Deus o índice de roubos é baixo, é quase nulo, né? E o roubo é um crime mais preocupante, Marcinete, porque ele envolve violência, ele envolve grave ameaça, né? Redução da capacidade de defesa da vítima. É um crime mais grave, né? Até por isso que o furto ele é um crime que é um pouco menos penalizado, né? Que a pessoa ele age só sobre o patrimônio, não age sobre a vida e a integridade física da pessoa. E nós, Polícia Militar, Polícia Civil, né, órgãos de segurança pública, a gente acaba priorizando esses crimes mais violentos, homicídio, roubo, né, tráfico de drogas, porque o tráfico ele está correlacionado com outros crimes como homicídio, né? Só que o que acontece? O crime migra, né? A gente começa a atacar em cima de crimes mais violentos e as pessoas acabam indo para outros crimes que estão, né, são mais fáceis de cometer, como é o caso do furto. Graças a Deus, né, e é o trabalho realizado pelos órgãos de segurança de forma integrada, a gente trabalha muito bem com a Polícia Civil, a gente conseguiu zerar aí nesse primeiro trimestre, né, também por primeiro terço do ano aí sem homicídios, né, justamente por causa desse combate sistemático, né, ao tráfico, né, e aos crimes com violência. Falar em furtos, muitos golpes ainda em Santa Maria de Itibá, mesmo que se falado tanto. Nós temos aí uma incidência alta de golpes, né, principalmente os golpes online. Semanalmente a gente recebe ali pessoas vítimas de golpe, né, ou pessoas perguntando se aquela situação seria um golpe. Na maioria das vezes é golpe, né? As pessoas se aproveitam de quê? Da falta de conhecimento, né, de algumas pessoas, principalmente o pessoal que trabalha muito, né? Às vezes não tem tempo para se informar, ou a pessoa está vendendo um veículo, né? Então, o que eu deixo de orientação para as pessoas, se a proposta está muito tentadora, né? Se é muito cai dinheiro, fora. Desconfie, tá? Desconfie porque nada cai de graça, vem de graça, eles né? trabalham em cima do quê? Da ganância, né? Às vezes aquele sentimento de ganhar um dinheiro fácil, né? De ganhar uma quantia maior. Então o estelionatário ele trabalha em cima da ganância, né? Que a pessoa tem aquela vontade de ganhar, de obter uma vantagem, né? Então a vítima do estelionato, né? Isso não sou eu que estou falando, os doutrinadores falam, a vítima do estelionato às vezes ela tem uma parcela de culpa que é a parcela da ganância, né? Ela quer ganhar um jogo que oferece, uma rifa, né? Aí, essas online, principalmente, né? Faz com que ele ganhe a primeira vez, aí pensa que vai ganhar a segunda, né? E nada disso. A famosa isca, né? Você ganha uma quantia menor ali para passar uma sensação de que aquilo aí já chama um amigo para jogar também. É algo correto, aí você continua jogando, às vezes ganha uma, duas vezes, na terceira quando você investe uma quantia maior, é aí que o golpe acontece, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas iscas, né, com esses golpes. Procure sempre a gente da Polícia Militar. Se eu não me engano, no Espírito Santo este mês tivemos até uma quadrilha sendo presa, né? Assim, é um trabalho, assim, é um tipo de ocorrência que requer um trabalho de inteligência, né? Monitoramento, um trabalho cibernético, né, para estar rastreando essa quadrilha, né? E quem geralmente fica a cargo desses crimes são a Polícia Civil, né, os núcleos de inteligência cibernética da Polícia Civil, que pegam essas... Por isso que é importante o registro da ocorrência, né? A pessoa às vezes, eu não vou recuperar meu bem, não vou registrar.
Mas é importante que você registre, porque senão a gente não sabe que esse crime está acontecendo. Né? A gente falou da quantidade de ocorrências que a gente tem em Santa Maria, mas se a gente for considerar aquelas que não são registradas, deixadas para lá, né? É a chamada cifra negra, né? São aquelas cifras que a gente não enxerga porque a pessoa não registra. Então, como que a gente vai direcionar, né, o nosso policiamento, a Polícia Civil vai direcionar o trabalho de investigação se a pessoa não registrar e a gente não saber que aquilo está acontecendo, né? Crime contra menores? Tivemos um caso, Marcinete, triste de estupro de vulnerável, né? O crime de estupro de vulnerável é aquele crime na qual o menor de 14 anos ele é estuprado, né? Ou a pessoa que tem uma capacidade intelectual reduzida, né? Uma pessoa que já não consegue ali... Que passou dos 14 anos e que tem a capacidade mesmo que abaixo de 14 anos vai ser qualquer pessoa. Sim, qualquer né? pessoa. Acima de 14 anos, aquela pessoa que tem uma consciência reduzida, tanto permanentemente quanto momentaneamente. Por exemplo, uma pessoa que bebeu demais. E o estupro hoje, ele não é somente mais a conjunção carnal, né? Agora qualquer ato libidinoso, seja, nesse caso específico, né, o cidadão passou mãos na parte íntima daquela criança, né? Um beijo lascívio, né? Um beijo forçado, né? E qualquer ato sexual com o menor de 14, mesmo que consentido é estupro de vulnerável. Porque entende-se que aquele menor ele não tem a capacidade ainda de entender seus atos e de fazer esse consentimento. Com certeza não, né? Então tivemos um caso, né? A gente nunca expõe nomes, né? Claro, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para trazer fatos e esclarecimentos. E isso deve ser conversado também dentro de casa, né? Porque Exatamente. Quantos acontecem, né? E que a família fica com vergonha de expor ali, ou até mesmo a vítima, né? Não conta aí para os seus familiares. Quantos são escondidos, muitos né? Casos, né? A vítima... E às vezes dentro da própria família. A maioria das vezes. A maioria das vezes. A vítima desses crimes, muitas vezes, ela nem sabe que aquilo é um crime ou é uma coisa errada. Sendo da família, pensa que é até normal, Pensa né? que é até normal, pela confiança familiar natural, né? E como acontece no seio familiar, é um crime de difícil vislumbramento, ou seja, difícil da gente constatar esse crime, né? Se a pessoa, se o familiar não denunciar ou a vítima não denunciar, a gente acaba que não consegue saber, porque está dentro das residências, né? A gente não consegue alcançar esse cenário. Tráfico? Tivemos uma ocorrência até agora pela manhã, né, de tráfico em frente à escola Graça Aranha, um indivíduo preso, né, com uma quantidade grande de drogas ali em frente à escola. A gente já vinha fazendo todo esse trabalho de abordagem e levantamento ali. E ele oferecia para os alunos, no caso? Relatos de pais e professores é que eram feita a abordagem daquelas jovens, né, daqueles jovens e até o aliciamento, né. Coaptava-se alguns daqueles menores para fazer a venda, né, desses entorpecentes, né? E aí a gente tem dois crimes, que não só o tráfico de drogas, que é a aliciação de menores. Sim. Né? É o crime correlato, né, que geralmente está associado também com o tráfico. Pessoas vindas daqui, morador daqui ou de fora? Pessoas de fora, mas que já moram aqui há algum tempo, né? Vêm aqui não para trabalhar, né, mas para cometer crimes, né? Santa Maria é uma cidade, né, que tem... Muito próspera, né, muita riqueza, um PIB, né, acho que é o maior PIB rural do estado, salvo engano. Então, muitos empregos aqui nós temos, mas tem gente que também vem para cometer o crime, né? E a gente ressalta também que a gente teve muitas apreensões de droga do usuário, né? O usuário de droga. Então, é feito um termo circunstanciado. O usuário hoje ele não é penalizado com prisão, mas ele tem algumas penas específicas, que é advertência, multa, né? Prestar serviços sociais, são penas que a gente chama de penas alternativas, né, à prisão. Mas a pior pena para o usuário é os malefícios que a droga traz para ele, né? E sem falar que ele também está... Contando também com álcool, não se esquecendo disso, claro, que é uma droga, a gente fala em droga, a gente Sim. inclui todas as drogas, lícitas ou ilícitas. E sem falar que a pessoa que consome a droga, ela está financiando o tráfico, né? Então ela está trazendo a violência para a nossa cidade. Se tem quem vende, é porque tem quem compra, né? Claro. Então a gente tem que ter essa consciência também, né? Maria da Penha, Lei Maria da Penha? Tivemos, né? Como toda semana, né? Infelizmente. Alguns casos de Maria da Penha, inclusive em distritos distantes, né? Garrafão, Rio Taquara, tivemos um caso lá em Garrafão, no domingo, né? O marido agrediu a mulher. Tivemos um caso específico também ontem à noite,
que foi um filho, por causa do alcoolismo, né? Acabou agredindo. Se eu não me engano, né? semana passada também, né? Tivemos na semana passada um caso que até queimou um veículo, né? Da própria mãe e tal. E tivemos outro caso agora, foi um caso mais de internação do que de prisão. Né? Então o SAMU participou da ocorrência, internando aquele indivíduo ali, que ele estava precisando mais de uma intervenção médica, uma assistência. Né? Essas pessoas são doentes, né? Elas sofrem surtos. Sofrem surtos psicóticos, às vezes por causa da própria abstinência, e vêm a cometer crimes, né? Então, foi um caso aí mais de internação mesmo. Só esses 2 casos de Maria da Penha atendidos pela Polícia Militar, né? Casos flagranciais. Temos diversos outros casos que são relatados à Polícia Civil, né? Depois, né? Pós-fato, né? Depois de, às vezes, de 1 mês, 2 meses, né? A pessoa cria coragem para denunciar aquele fato e se dirige à Polícia Civil. Então, nós temos, sim, outros casos, mas não atendidos pela Polícia Militar. Além das dicas de segurança no trânsito, outras dicas para hoje, Tenente? Temos. Eu vou passar dicas agora relacionadas à saidinha de banco, né? Graças a Deus nós não temos muitos casos assim. Mas é melhor não dar bobeira, né? Mas já tivemos no passado, né? E aqui a gente percebe que muita gente vem do interior para sacar o salário, né? No dia do pagamento. No dia do pagamento. E contam dinheiro no meio da rua. Contam dinheiro no meio da rua, né? Então essa já é uma primeira dica, né? Não exponha aquele valor, aquele dinheiro ali, né? Para qualquer pessoa ver. Não aceite a ajuda de pessoas estranhas dentro da agência bancária, né? A não ser que seja a pessoa do próprio banco que está ali para ajudar, para auxiliar, né? Ou um parente que vai junto. Então, não aceite a ajuda daquelas pessoas que você não conhece. E se você perceber alguém estranho, acione a Polícia Militar ou deixa para fazer esse saque em outro momento, né? Sim. Deixa a polícia primeiro no local. Manter cartões é importante. Cartões, não passar a senha para ninguém, nem para atendentes, porque isso já aconteceu aqui no município. A gente não sabe, né, a intenção da pessoa que está do outro lado. Então, é sempre bom a gente memorizar senhas, né, deixar os cartões em locais seguros. Aquela função de aproximação do cartão, né? Está sendo usada também para aplicação de bloqueio, gente. Bloqueio, eu faço isso com meus também. Cartões, porque às vezes a pessoa, né, sua carteira está no seu bolso, a pessoa coloca a máquina ali próximo, às vezes num blazer, em alguma coisa assim, e se não tiver uma senha, né, se não tiver um limite de valor, né, tem gente que coloca, vou passar aproximação até R$50, né? Os aplicativos têm essas funções para serem usadas mesmo, ou na dúvida bloqueio, né? Sim. Faça a inserção do cartão com a digitação da senha também. Outra coisa, evite sacar grandes quantias nos bancos, né? A gente teve um furto, nós tivemos um furto, né? Até não falei aqui, numa residência na qual foi furtada uma quantia grande de dinheiro, né? A pessoa guardava em casa, guardava em casa, acho que em torno de R$30 mil. Nossa! Uma quantia bem considerável. Então, evite, né? Às vezes você vai fazer uma transação comercial na qual você vai vender um imóvel, né? Um carro que você vai negociar muito dinheiro. Faça isso próximo a uma agência bancária, já deposita esse dinheiro, né? Ou não fale para ninguém que você está guardando esse valor. Mas nem precisa falar que vendeu também, não né? Não precisa falar que vendeu, né? Mas às vezes a própria pessoa que comprou vai saber, né? Então, sim, você não sabe para quem ela pode falar. Então, faça sempre essa transação em locais públicos, né? Próximo a cartórios, próximo à agência bancária. Já deposita esse dinheiro de preferência, né? Ou faça uma transação eletrônica, né? Por meio de Pix, de transferência bancária, né? E esse dinheiro foi recuperado? Não, até quando eu tive notícia não, né? As investigações ainda ficam a cargo da Polícia Civil, a Polícia Militar acaba que não tem muito acesso, né? Sim. Porque a investigação só até a ocorrência, né? Ela é sigilosa e ela é sigilosa justamente para evitar vazar alguma informação que vai ajudar o criminoso a se proteger daquela ação, né? Então a gente não teve acesso a se foi recuperado ou não. Mas dinheiro é difícil, Marcinete, porque a não ser que você tenha as notas numeradas, né? Ou a pessoa seja pega no ato ali, é muito difícil de você dizer se é aquele valor, né, que foi furtado. Né? Então, dê preferências a transações eletrônicas e sempre que observar movimentações suspeitas, ligue para o 190, né? Peça um apoio da Polícia Militar, ou se retire do local, peça apoio de um segurança, né? Que nós temos nas agências bancárias,
E as dicas são essas. Qualquer dúvida, né, pode procurar a Polícia Militar, estamos à disposição. Número 190. 190 para urgência e emergência e 181 para denúncias, né, denúncias anônimas. Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde. Obrigado, Marcinete. Boa tarde, ouvinte. E até a próxima quarta-feira. Até.